testemunhas. Que testemunhas era essa? A palavra testemunha quer dizer mártires, tá bom? A palavra testemunha quer dizer pessoas que foram expostas, tiveram de expor a sua fé até o limite máximo, e inclusive algumas delas até morreram. O autor que vai falar que algumas pela fé foram cerrados ao meio, outros pela fé foram mortos, foram torturados, e isso aconteceu lá no Antigo Testamento. O foco do autor aqui é mostrar exemplos do Antigo Testamento. Então, irmãos, essas pessoas, eles estão aonde? Eles estão nessas galerias, né? Imagine bem, se você, e nós, eles já venceram, eles já correram, eles já chegaram na reta final, e eles já venceram. Agora somos nós que estamos aí nesta corrida, e eles são as testemunhas que estão nessa galeria. Para quê? Para mostrar, para servir de exemplo para mim, para você, né? Para nós que estamos aqui, né? Que é possível vencer. Você olha para a vida desses homens aqui do capítulo 11, o que eles enfrentaram, e como eles foram fiéis até a morte, estão lá, ao mesmo tempo eles servem como o encorajamento para nós. Irmãos, veja bem, se você ler a história de Daniel, você é encorajado. Se você ler o capítulo 3 de Daniel, a história ali de Sadraque, Mesaque e Abednego, você é encorajado na fé. Se você ler o capítulo 6, quando ele é jogado na cova de leões, você é encorajado com isso. Você lê a história de Jeremias, o sofrimento dele, a dor que ele sofre, e isso nos encoraja. Então, esses personagens do Antigo Testamento, né, que abriram mão de tantas coisas, e isso nos encoraja a caminhar na nossa fé, mas eles nos encorajam, mas eles não são a razão da nossa fé. Nós podemos ser crentes sem eles, na verdade, somente com a mensagem que eles deixaram escrito para nós. Mas o autor aqui está dizendo que aonde eles estão hoje? Eles estão na galeria, por isso que é chamado a galeria da fé. E nós estamos na pista de corrida. Então, meus irmãos, estamos na pista de corrida, mas o nosso olhar não deve ser para eles. Eles estão lá, mas não é para eles termos de olhar. O que nós temos de fazer nesta corrida? Ainda no versículo 1. Primeiro, deixando todo embaraço. A outra tradução vai dizer o seguinte: desembaraçando de todo peso. Então, nessa corrida, duas coisas nós temos de deixar. Primeiro, é o peso. O peso. Por quê? Porque o peso não é pecado, mas vai atrapalhar você. O pecado é outra coisa que eu vou falar daqui a pouco. O peso, uma corrida, irmãos, o atleta daquela época, a roupa dele tem de ser, inclusive hoje também, tem de ser uma roupa leve. Não pode ter peso. Quanto mais leve, melhor. Então, veja bem, tem coisas que não é pecado, mas é um peso, que atrapalha você. Atrapalha você. Tem coisas que não é pecado, mas que atrapalha você orar, que atrapalha você ir na igreja, que atrapalha você ao ministério, e pode tornar-se um pecado, se você não souber administrar isso. Os irmãos estão entendendo? Então nós temos que tirar primeiro o peso. O peso, ele fala aqui, e o peso é o embaraço, é coisa que nos embaraça. Já percebeu? Você quando vai se dispõe a fazer uma oração, eu vou me dispor a fazer um plano de leitura bíblica, eu vou me dispor a fazer uma oração, como há vários embaraços que aparecem, várias coisas que aparecem, se você não tiver uma disciplina mesmo, você não faz. São pesos que aparecem, né? E aqui ele está dizendo que nessa corrida, esse peso vai nos atrapalhar a chegar na reta final, meus irmãos. Nessa corrida não é quem vai chegar em primeiro e segundo lugar, não. Só que você tem de chegar no final dela. Você tem que chegar no final. O apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então o alvo é chegar lá na reta final, é chegar no final. Então tem de tomar cuidado com esses pesos, tá bom? A palavra peso quer dizer massa, né? Algo que, eu botei aqui, algo que nos impede de correr.
Pensa bem, como é que você vai correr carregando botar aqui um saco de argamassa, não botar cimento não, botar um saco de argamassa, de 20 quilos, né? Você não vai conseguir, você vai cansar logo, você vai cansar. Então nós temos que desembaraçar aquilo que nos impede. Então 2 coisas que impedem nessa corrida, é o peso e é o pecado também nos impede. O pecado, por quê? O que o pecado é? A definição melhor de pecado que você tem qual que é? Errar o quê? O alvo. Então, toda corrida tem um alvo, não é isso? O alvo que o Senhor estabeleceu para você. Você nunca vai chegar no alvo. Você sempre vai estar correndo do lado errado. O pecado te leva a correr sim, mas te leva a correr na contramão, te leva a correr do lado errado. Te leva a correr do outro lado. Os irmãos estão entendendo? Então o pecado é pior, porque o peso você ainda vai andando em direção ao alvo. O pecado você erra o alvo. O alvo está lá, a linha está lá. O pecado te impede de ver. Todo mundo está indo para o norte, para o sul, para um lado, e você está indo para o outro lado. O que é isso? É o pecado. Ele veda, ele fecha, você fica cego. Você não consegue ver nada. Você erra o alvo. Então o pecado literalmente errar o alvo. Você não tem direção na vida. O pecado obscurece, nos atrapalha o nosso sentido, não é verdade, meus irmãos? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Porque são coisas que a gente não percebe, né, na nossa vida. E está ali o pecado e o peso nos atrapalhando. Principalmente o pecado, tá bom? Temos que estar atento a isso. E isso aqui, irmãos, observe bem que ele vai dizer aqui. Esse pecado, ele tão de perto nos rodeia. Há uma tradução que vai dizer o seguinte, que tenazmente, né? Ele tenazmente nos assedia. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que é algo que está correndo perto de você também. Então o pecado é algo que está assim do nosso lado, está correndo do nosso lado, e está nos assediando, tenazmente, no sentido assim de incomodar. Então, alguma coisa tem te incomodado, alguma coisa tem nos incomodado, né? Então, nós temos de tirar isso de nossas vidas. Essa é a leitura que ele está colocando aqui. E ele vai dizer o seguinte, isso é o que nós temos de fazer. Tirar o pecado e tirar este peso. Depois nós vamos orar por isso, tá? Para que nós possamos tirar isso de nossas vidas. E nós temos de correr. Corramos. Então qual é a vontade de Deus agora para mim e para você? Aqui não é nem andar, agora é correr. Corramos, irmão. Correr porque Deus tem pressa. Corramos com paciência. Ou paciência que também pode ser